Bom, continuando aqui do ponto onde a gente parou, esse espaço de alocação tá ali o símbolo do infinito, né? Pode ir outros jogadores e você próprio, né, que já foi lá, pode repetir a ação. Quantos jogadores forem, é possível lá. Então, inicialmente, você colocando o seu meeple ali, você tem que descartar uma carta, que é esse símbolo aqui. Você descarta uma carta para alterar a ordem de turno. Então, vamos dizer que quem está fazendo essa ação é o jogador roxo. Então, o jogador roxo, ele descarta uma carta, altera a ordem de turno. Então, ele pode vir para cá, e uma vez ele vindo para cá, ele não paga nada, não tem um custo para vir aqui. Depois ele vai continuar sendo o primeiro jogador. Mas se ele optar por vir para cá, ele vai ter que, além da carta inicial que ele descartou, ele vai ter que descartar outra carta para ser reposicionado aqui. Uma vez que ele escolheu esse lugar aqui e descartou uma carta ou não, ele passa a usufruir do bônus de baixo. Por exemplo, ele estando aqui ou aqui embaixo, ele sempre que ele tiver que fazer uma proteção, ele vai ter que pagar esse valor aqui de símbolos desse, que ele tem que pagar, somados aos números, né, das cartas que ele tiver no board dele, com esse símbolo. E se ele decidir vir para cá, naquele momento ele já passa a usufruir desse bônus de 2. Porém, no retorno ele vai ser o segundo jogador. Então, uma vez feito isso, vamos dizer que ele não quis pagar outra carta, veio para cá. Feito isso, ele vai fazer duas ações diferentes entre essas de baixo, que é a primeira, baixar uma carta, a segunda, fazer duas ações diferentes de tiles de cidades, né, que são ações, né, que vão ter de vários tipos no board, né, no espaço de compra, para você... lembrando que isso aqui você já vai ter que ter ele em mãos, né, na partida para gastar, fazer ação nessa hora. Que esses tiles aqui eu vou explicar, a gente vai pegar no momento que a gente constrói coisas aqui no mapa. Só que aí você tendo o seu board, você pode optar por fazer duas ações dessas ou cozinhar até 3 livros. Cozinhar livros, né, a gente vai habilitando esses tokens de livros, né, durante a partida, e nessa ação cozinhar livros, você vai nos espaços que tem no board de cozinhar livros. Tem até aqui, virando um pouco mais ali, por exemplo, tem aquele espaço ali. Esse é só um exemplo, tá, pessoal? Esse 20 ali, ó, tá vendo que tá o 20 dentro de um cofre? Então aquele espaço específico ali de cozinhar livro você tem que ter no primeiro espaço 3, no segundo 5 e no terceiro 7. Então você tem que ter 3, 5 ou 7 locais no board protegidos. Esse símbolo desse escudinho aqui é proteção, tá? Você tem que ter 3, 5 ou 7 locais no board protegidos. E aí, para cada livro que você cozinha aqui, você pode cozinhar até 3, né? Você tampou aqui, eu tenho 3 locais protegidos. Você botou aqui e ganhou $20 pro seu cofre, dinheiro sujo, tá? Cofre é sempre dinheiro sujo. Nessas linhas aqui, o jogador pode repetir, pôr um atrás do outro, ou variar. Então você pode cozinhar até 3 livros, que na época da lei seca, cozinhar livros significava, né, burlar, né, alterar, adulterar os registros contábeis, né, já que você está vendendo bebida de forma ilegal, fazendo dinheiro de forma ilegal, você não pode demonstrar isso para o fisco, né? O governo pode pegar isso aí e te complicar. Então você tinha que alterar os valores, né, os lançamentos no balancete da sua empresa para não transparecer o trabalho ilegal que você estava fazendo. Então isso é o chamado cook the book, né? Cozinhar os livros, né? Que é essa adulteração. Então você pode fazer nessa ação duas diferentes, né? Que é colocar uma carta, fazer 2 tiles de cidade, que são 2 ações, né, diferentes. Essa aqui pode ter inclusive igual, tá? 2 tokens iguais você pode fazer.
ou cozinhar até 3 livros. Depois sobe para cá e o jogo continua. Esse segundo espaço, que também tem 2, deixa eu colocar lá, dar foco ali. Aqui. Esse segundo espaço ali tem 2 espaços, onde está o meeple roxo e um senhor do lado. Pode, né, ir em ambos os locais, é reservado para um jogador. Aqui, né, ele vai ter que completar essa ação completa, que é ou pegar uma carta de ajudante, tá? Vou aproveitar e falar dessa anatomia das cartas de ajudante, que é o seguinte. Agora vamos trabalhar com o foco aqui. Vamos ver. Melhorou. Então cada carta vai ter uma ação, que é essa parte central da carta, e um barril, uma garrafa aqui e um símbolo de cassino aqui, né? Aquela moedinha de cassino aqui com valor embaixo. No caso aqui 5. Então isso aqui é uma carta que vai ser uma ação antes da sua ação principal, de você mover o seu boneco para o board para fazer uma ação. Você pode, tendo uma carta dessa, você pode fazer essa ação central. No caso dessa aqui é pegar uma carta desse mesmo deck, tá? Essa aqui é pegar uma carta desse mesmo deck. Essa aqui é pegar uma carta vermelha, aqui no centro, né? E essa aqui você vai aplicar, você não vai pegar uma carta daquelas, mas você vai realizar a ação, o poder de uma delas, e guardar. Sempre que você faz essas ações principais, antes do seu turno, você guarda essa carta no seu cofre, porque vai ser uma pontuação de final de jogo. Para cada garrafa dessa diferente que você tiver no final do jogo, você vai pontuar, pegar em dinheiro esse valor correspondente que está na lateral, tá? É um set collection que a gente vai fazendo ações no decorrer do jogo, antes da nossa ação principal, você tendo essa carta, e para cada garrafa dessa diferente, você vai pontuar, né, esses valores aqui no final do jogo. Então nessa ação que eu estou explicando, você vai vir aqui nesse lado, né? Vou focar de novo. Então tá lá, onde está o boneco roxo, você vai fazer essa ação de pegar uma carta dessa que eu mostrei, ou tem uma barrinha, ou aumentar uma das suas trilhas do seu board. Como eu falei no início, a gente tem 5 trilhas, né, no nosso board. Então vamos lá. Então voltando aqui, focar. A gente tem ali a trilha, né, roxa, azul, laranja e verde, e tem uma trilha aqui embaixo que é a trilha de força, que vai servir para a gente proteger os nossos empreendimentos e atacar empreendimentos dos mafiosos que entram em jogo. Eu acho que eu já expliquei no primeiro vídeo essas trilhas, né? Mas naquela ação lá você vai simplesmente subir uma dessas trilhas, só mostrando aqui, nessas trilhas, um detalhe delas, que é o seguinte. Aqui, por exemplo, para você ir desse espaço, que está 3 aqui, que é nível 4 em cima, mas aqui é 3 de capacidade, né? Quando você passa essa, tem até uma linha aqui, ó, você tem que descartar uma carta. Toda trilha tem isso, tá? Aqui a vermelha você descarta aqui, a roxa descarta uma carta quando vai subir para o último nível, a verde e a laranja aqui também para o último nível tem aquela linha lá que separa, tem que descartar uma carta. Porém aqui na trilha de força você descarta uma carta para passar do nível 3 para o 4 e 2 cartas para saltar do nível 4 para o 5, tá? Aqui é um pouquinho mais difícil de saltar. Então naquela ação que a gente estava vendo, você vai escolher uma dessas trilhas, 5 trilhas, e subir um espaço. Toda vez que a gente sobe um espaço aqui, a gente também sobe automaticamente um espaço nessa trilha aqui, lateral do board, que é a trilha de infâmia. Isso vai te dar bônus, liberar mais membros da família e liberar mais espaços para você cozinhar livros. Ali, por exemplo, nesse espaço aqui, você vai cozinhar um livro lá
vai subir de novo numa trilha daquela e ganhar 10 para o cofre. E esses barris que tem ali o preço ali, ó, por exemplo, 15, né, e 20, e mais abaixo aqui no começo do jogo 10 e 15, são os valores dos barris quando você fizer venda. Por exemplo, esse inicial aqui, o Speakeasy, que é o bar básico, você vai vender a R$10 o barril, né? E as duas estruturas mais caras, né, que você põe no board, que é a boate e o cassino, vão estar te pagando 15 por barril, nesse estágio. Quando você sobe, aí os valores também vão aumentando, tá? Então, voltando aqui ao campo de ação, ali, você vai ter que, né, ser capaz ali, você pega uma carta, ou aumenta um nível nas suas trilhas, aumentando a trilha de infâmia junto, e embaixo você vai poder comprar quantos capangas você quiser e puder, que é esses capangas aqui, né, que vai para o seu board. O limite deles são 6, tá? A gente pode ter até 6 no board e tem os valores. O primeiro é sempre de graça, e depois vem o valor na ordem, né? O $1, 2, 3, 4 e 5. E na hora que a gente vai gastar, a gente gasta sempre do mais caro para o mais barato, tá? É essa a regra. E depois que você compra quantos você quiser e puder daqueles capangas, você faz aquela mãozinha dada lá, que é uma associação. No caso, o jogador roxo vai usar esse token dele, de madeira, que é a mãozinha ali. E aí ele vai aqui no board, onde estão os mafiosos, né, que entraram no início do jogo ali, que vão estar dispostos. Aí você vai ver, por exemplo, ali, tá, eu estou focando ali no que está no distrito 7 e 8. Vamos focar neles aqui como exemplo. Então vamos dizer que eu queira me associar a um deles. Aí eu vejo que o bônus, né, que eu quero para mim é o 7. Então eu quero me associar ao 7, então eu vou pegar... 7 não, vou dar exemplo do 8, que é mais prático. O 8 ali, eu vou pegar ele e eu pego ele aqui para mim, ganho o que está aqui descrito nele. O que está descrito nele, aqui no 8, tá vendo lá, são 2 tokens daquele de proteção, que é esse aqui que serve para proteger os empreendimentos. Porém, aquele 2 que está nele não é 2 daquele ali, é 2 daquele ali permanentemente. Enquanto eu tiver associado a ele, ele vai me dar 2 desses permanentes para eu fazer minhas proteções. Aí eu venho com ele, pego o meu token que eu botei lá, né, roxo, e boto na região dele, que é a região 8, vem para a região 8 no board. E aí a partir desse momento, essa região 8, eu não posso tomar empreendimentos lá, porque eu me associei ao mafioso que está ali com aqueles 2 bares vermelhos, e eu não posso tomar bares deles, daquele gangster, né? E eu venho com aquele gangster e coloco virado naquela área ali. Então a partir de agora eu estou associado a ele, e ele vai me dar aquele bônus ali permanentemente e vai me ajudar de outras formas no decorrer do jogo. Eu vou deixar essa ação feita no board dessa forma para quando eu explicar o que mais ele pode fazer, eu já explicar a partir dele ali. Então essa ação completa é essa, né? Depois de fazer a associação ali. Aí tem o campo do lado ali, que tem ali uma mulher, né, e tem um cara. Então o jogador pode vir aqui ou aqui. Se ele vir aqui, ele vai habilitar um livro dele para mais tarde ele cozinhar. Se ele vir aqui, ele vai pegar uma carta de ajudante, que é aquelas que tem as garrafas que faz o set collection para o final do jogo, né? E ele vindo aqui fazendo essa ação ou aqui fazendo essa ação, embaixo ele pode opcionalmente baixar 2 empreendimentos que sejam
ou destilaria, que a gente só tem uma, ou speakeasy, que a gente tem vários. Então a gente pode baixar 2 speakeasy, por exemplo, ou um speakeasy e a sua única destilaria. Aí agora a gente vai para o board explicar como isso acontece. Então, vamos dizer que essas regiões aqui, para 2 jogadores, elas estão bloqueadas, que tem esse marcador com X. Os lugares que tem esse meeple azul deitado aí são regiões, distritos que já tem policiais. E aquelas outras regiões ali, por exemplo, a que está até bloqueada ali, a 5, ele tem um tile de policial. Significa que no próximo turno vai entrar um policial para fazer ronda ali. Então, por exemplo, ali eu já fiz associação, eu não posso atacar aquele mafioso porque eu já tenho uma associação ali. E o mafioso que tem ali, ele é força 4. Então ali eu não posso, por associação, tomar aquele território agora. Porque eu posso me desassociar desse mafioso para ir para outro. Então vamos dizer que eu vá, um outro exemplo aqui que eu posso mostrar aqui também no board, nessa região 11, é o seguinte. Ela tem esse marcador vermelho ali de um morto. Isso significa que no próximo turno vai entrar mafioso nessa área, tá? Então, ali, inclusive, no setup eu esqueci de pôr, todas essas regiões tem, eu estou falando da 11, né? Então tem esses marcadores que são aqueles tokens de cidade, tá? Então, né, estratégias aqui à parte, eu não vou querer colocar um empreendimento meu onde mafioso vai entrar. Nas áreas bloqueadas, como aquela ali de cima, a 10, eu não posso entrar, é proibido a jogadores. A gente pode só transitar elas com o nosso carro. Ali eu não posso tomar porque eu estou associado. Essa aqui vai ter vistoria policial. Vamos ver uma área, procurar uma área vazia, uma área mais tranquila no board. Vamos ver, por exemplo, ali, aquela área 13 no board. Vamos focar nessa área 13. Ela tem ali, não tem token de policial, né? Não tem, focar nela direitinho, não tem indicativo que vai vir no futuro próximo, né, um mafioso para ali, e tem ali 2 tokens, né, que vem de setup para cá. Então eu quero fazer aquela ação lá que eu já fui fazer, dar o exemplo lá, que é colocar empreendimentos. Então eu vou olhar no meu board, eu vou colocar 2 speakeasies como exemplo. Então vamos dizer que eu vou colocar ali dos mais baratos. Eu vou colocar aqueles 2 primeiros, tá? R$3, $3, e eu coloco aqueles 2 primeiros e já ganho bônus. O primeiro bônus é ganhar um capanga grátis, e o segundo, subir numa trilha, que eu escolho uma trilha qualquer e subo, e junto a trilha de infâmia. Pago R$6 para o banco, né? E isso é válido para qualquer trilha dessa aí, ó. Os 3 primeiros R$3, os 3 segundos 5, sendo que o do meio, da trilha do meio, é a destilaria, que está diferente ali, e os 3 do canto aí, direito, $8. Então eu pago, no meu exemplo, 6, faço aquelas 2 primeiras ações bônus ali, que é ganhar um capanga e subir uma trilha, consequentemente a trilha de máfia, de máfia não, de infâmia, né? E pego aqueles empreendimentos lá naquele lugar que a gente já estava observando, que é o local 13. Vou aqui no local 13, foco, pego aqueles meus 2 empreendimentos, venho aqui e pego esses tokens que vai me dar ações futuras. Eu guardo no meu board esse espaço lateral para a gente pôr a proteção das nossas famílias mais tarde. Então eu vou encerrar mais um vídeo, né? E continuo a ação próxima no próximo vídeo.